depoimento e mais 2 aulas do Décio e da Beth, né? Para nós. Puxa vida, olha, eu não sei muito o que falar aqui. O Marcos, a Silvia, a Cris e a Camila tinham pedido para eu fazer essa segunda parte da jornada aqui, que será um espaço aberto agora para a gente ter alguns depoimentos, alguns causos, né, para a gente puxar um pouco esse debate, que todos possam comentar um pouquinho. E o Marcos tinha pedido para eu começar, né, e aí eu fico pensando, puta, como é que eu vou começar a falar isso? Eu não vou parar de falar, vou ficar, né, até a noite aqui contando quanta coisa eu vivenciei, né, quanta coisa eu participei ao longo desses 30 e tantos anos, né, a partir da interação com o Décio e com a Beth, que começou com o Marco Jean, que eu sou colega de turma dele, e da Silvia Kalimann, que está lá no Mato Grosso do Sul também, na Federal, né? E um dia, vendo um folder lá, eu vi o nome do Marcos, o que é esse tal de pensa, que coisa legal e tal. Aí fui procurar o Marcos, não tinha celular naquela época, né? E ele tinha voltado da França, eu não tinha contato, aí com alguns amigos em comum, cheguei nele, ele falou, vai lá, conversa com o Décio, com a Beth. Aí eu fui conversar primeiro com a Beth, né? Ela me atendeu numa reunião de manhã, 8h30 da manhã, fui conversar com a Beth, a Mila que agendou a reunião, né? Conversei com ela e ela falou, olha, vai lá e faz o curso do Décio, né? O Décio vai começar o semestre lá. Aí eu fui falar com o professor Décio, 2 metros de altura, cara séria, assim. Falei, professor, o senhor me aceita aí como aluno? E ele me aceitou. E aí comecei a adorar o momento, né? Para mim, na verdade, né, naquela época, como jovem, foi um deslumbramento. A palavra acho que é essa, né? Quer dizer, foi um momento, assim, na minha trajetória de vida pessoal e profissional, falando aqui para os economistas, né, se pensar em custo de oportunidade, eu acho que não poderia estar em outro lugar, né, do ponto de vista profissional e afetivo, onde eu teria tanta felicidade como eu tive nessa jornada com o Décio, com a Beth, com tantos amigos que estão aqui, né, que a gente está junto aqui, ídolos meus e amigos meus, né, quer dizer, o que se ampliou de perspectivas com essa história. Não vou nomear cada um aqui, mas tantos momentos que a gente viveu, com o Roberto Vac, com o Marcos, com o Furquim, com o Jogo do Santos com o Furquim, né, com a Silvia, Edu, né, fomos para a França junto, o Marcos Neves, o Beto, né, quantas jornadas, né, dos Pensa Sem Lei que a gente fazia, né, tanta história linda. O Samuel, que era o nosso grande ídolo daqui da jornada, um amigo de primeira hora do Décio e da Beth, que fizeram parte dessa construção, né? Quantas discussões de Santos e Palmeiras a gente não teve, e continua até hoje, né? Mas quanto aprendizado, né? Acima de tudo, quanto aprendizado. Eu, um molequinho do interior de São Paulo, né? De repente ter a oportunidade de fazer um estudo de caso da Fazenda Santa Isabel com o Roberto Rodrigues, né? Eu ia ter reunião com o Roberto Rodrigues durante um período toda semana, né? Eu falava, puta, o que eu estou fazendo aqui com o Roberto Rodrigues, aqui do lado do... Quer dizer, as oportunidades que a gente teve na vida, que o Pensa, né, que o Décio e a Beth abriram assim, de espaço para a gente se desenvolver profissionalmente, foi algo, assim, né, não dá para contar aqui em um depoimento, né? Eu vou começar a me emocionar e aí não vai dar mais para continuar, né? Claro, eu posso fazer um adendo? Claro. O adendo tem a ver com Samuel, porque é o seguinte, quando o Samuel, e é logo no início do Pensa, se aproxima, ele já trouxe na bagagem a temática ambiental. Uhum. Ele era fellow de um programa internacional de vários anos, da Fundação Rockefeller. Então, ele teve um aporte, mas não foi esse o aporte fundamental. Eu acho que o aporte fundamental do Samuel para o Pensa foi o equilíbrio que ele trouxe em momentos muito difíceis e delicados que o Pensa passou, como é natural. A gente está falando aqui do lado A, né? Uhum. Mas tem um lado B, e o Samuel sempre teve essa postura muito tranquilizadora, que para mim, eu tenho a honra, né, de ter a amizade dele antes, durante e hoje, que eu já estou desligado, semi-desligado da universidade, porque continuo como professor sênior, ter
privar dessa amizade tão importante, dessa competência que o Commendatore trouxe para nós. Commendatore Giordano. Commendatore Giordano. Não, amigo maravilhoso. Outros amigos tantos, o Sérgio Lazzarini, quantas histórias a gente tem também juntos, enfim. Mas o ponto que você colocou era justamente a bola que eu ia passar agora, convidando justamente o Samuel para iniciar, puxar a fila dessas conversas que a gente vai ter aqui. Lembrando, né, a gente vai ter um espaço agora para os depoimentos, e depois a gente vai ter um break. Temos uma surpresinha antes do intervalo aí, né? Depois a gente vai fazer um intervalo, e aí o Marcos volta puxando o debate, né, para o futuro. Né? Vamos ver agora, né, vamos aproveitar, né, toda essa riqueza das pessoas que estão aqui para debater o futuro do agro com essas perspectivas acadêmicas e aplicadas em conjunto. Né? Mas eu queria que o Samuel viesse primeiro aqui, puxasse a fila dos depoimentos. Samuca. Olha, e não posso deixar de quebrar o protocolo, né? Daquela história, né? Piada a gente não pode perder, mas fazer o quê? 33 anos atrás, quando eu conheci o Samuel, o Palmeiras não tinha Mundial, né? 33 anos depois, né? A gente está hoje aqui e tem certas coisas que não mudam, né, Samuel? Cláudio, você me põe... Eu ia falar numa saia justa, como eu não uso saia, então você me põe numa calça justa aqui, né? Me colocando aqui na frente. Essa história é interessante. É uma historinha. Foi o Sérgio Lazzarini, o Lasanha, que inventou essa história de Commendatore. Talvez por duas razões. Uma que o Décio citou, que sempre era aquele, não, vamos lá, tal, vamos ajeitar aqui e tal. E a outra porque palmeirense, né? Tinha o Commendatore Pappagalli, então eu vou botar lá o Commendatore. E ficou o apelido que perpassou muitos anos aí, né? Mas foram muitos causos e muitos eventos, muitas jornadas. Eu tive a honra de ser escolhido pela direção do Pensa por várias vezes para fazer alguns estudos de caso internacionais, como o Décio bem lembrou, ligados a cooperativas. Eu tive a oportunidade de ir para o estado de Oregon, nos Estados Unidos, fazer um estudo de caso de uma cooperativa. Fui para a Argentina para fazer um estudo de caso de uma cooperativa de leite. Fui para o Uruguai também fazer um outro estudo de caso interessante. Isso aí me abriu uma perspectiva muito interessante, que ligada à abertura do LEAD, que era o programa do qual eu participava, que era comandado pelo professor Henrique Ratner, aqui na FEA, me levou para outros cantos e abriu tremendas perspectivas, e eu acho que para o Pensa também trouxe algumas colaborações interessantes. Então, eu queria deixar registrado todo o meu agradecimento aqui pelo convívio desses anos todos com pessoas do quilate, do Décio e da Beth, para não falar de todos os outros que estão aqui, então eu falo em nome deles dois, representando todos que estão aqui. E um aspecto muito importante, eu acho que do Pensa. Uma vez eu li um livro do Domenico De Masi, aquele filósofo italiano, e ele falava dos grupos de excelência no mundo. E ele falou de vários grupos, o grupo do Enrico Fermi, na Università Sapienza de Roma, ele falou do grupo do Pasteur para fundar as bases do Instituto Pasteur, e eu sempre pensei no Pensa como um grupo de excelência que o Domenico De Masi poderia até posteriormente colocar no livro dele como um dos grupos de excelência, nos quais o que graçava era a cooperação e não a competição. Ninguém subia nos graus acadêmicos, universitários, pisando nas costas de ninguém. Era um sistema estritamente cooperativo. Então, sou muito grato ao Décio, à Beth, por toda a convivência, e a vocês todos também. Obrigado.
Não, ontem foi só 5-0 contra aquele timinho uruguaio, viu? Tejão, me ajuda aí, Paulo. Me ajuda aí. É. Pessoal, agora a palavra, por favor, quem gostaria de puxar? Paulo. O Marcos está com uma... Paulo? Porque tem o Paulo o Paulo, o Marcos e a Silvia, né, na época que eu entrei no Pensa, eram os turmões, né, que tinha depois os turminhos, né, que o Hector apelidou, né, que veio depois, que foi o Marcos, o Edu, né, o Edu Leão, o André, eu e tal. Nós éramos os turminhos. O Marcos, o Paulo já estavam em outra embocadura naquela época, a Silvia também, né? Então, Paulão, é o maior cientista que eu conheço, viu? Bom, boa tarde para todo mundo. Prazer enorme estar aqui. Eu acho que todo mundo tem uma sensação aqui que tudo que falar é insuficiente, né? Porque, de fato, é como se a gente construísse um teorema da impossibilidade de um agradecimento pleno, né? Isso acho que é uma coisa que a gente... Eu sinto que todo mundo acha isso, né? Todo mundo teria essa ideia. Então, eu vou aqui optar, acho que como Samuel também, como Cláudio, por coisas assim que talvez ninguém se lembre, talvez nem vocês se lembrem, né? Rápidas também, para não tomar muito o nosso tempo aqui e dar espaço para todo mundo conversar. Eu estava naquela sala de aula que introduziu o Cláudio no grupo, né? Aquele primeiro momento lá que tinha os colegas, era o Marcos Bianchi, na sala de aula, Décio. Marcos Bianchi, Sig, Cláudio, eu, Marcos Neves e várias outras pessoas que foram por aí, foram ocupar os espaços ali, né? Então, aquele foi um momento muito marcante, né? Que eu tive por ali. E é claro que aquilo abriu um mundo, assim. Eu vou começar aqui falando um agradecimento especial aqui ao Décio por aquela abertura toda, tudo que introduziu, assim, de conteúdo, a parte de conhecimento, a parte acadêmica, né, que foi transformadora, mas tem talvez mais transformador foi um aprendizado do jeito de interagir, se portar, do jeito de ser um profissional, né? Do jeito de, assim, aquela habilidade socioemocional, né? E foram tantas coisas, mas eu me lembro de uma em particular, que traduz assim o dar a relevância para as coisas. E uma vez a gente estava conversando, já tínhamos muitos anos de convivência. A gente estava conversando, eu estava falando que eu ficava tenso muitas vezes. Estou tenso agora, por exemplo, né? Puxei da Beth essa mania de tremer as mãos, né? Mas eu estava falando que eu ficava tenso algumas horas para uma apresentação e que aquilo estava me custando alguma coisa. Aí o Décio virou para mim e falou assim: olha, Paulo, ele já tinha assim vários anos de cátedra. O domínio do palco como eu não conhecia, era um pleno domínio do palco. Ele falou assim: toda vez que eu vou começar um curso novo e que tem aquela turma que eu não conheço, eu tenho um frio na barriga. E o dia que eu deixar de ter, eu vou parar de dar aula. Que era essa noção do engajamento, né? Essa noção de realmente você estar se doando, né? Com a Beth é uma história, né, Beth? Tão longa assim, porque foi quando eu tinha 23 anos, né? Cursando ali organização industrial, né? 88. E aí, logo no meu primeiro ano de mestrado, tem o curso da Beth, eu começo a me encantar por aquelas coisas. Definiram muito do meu caminho, já naquele momento, as coisas que a Beth foi apresentando. Depois tivemos, assim, várias interações, né? Foi a minha orientadora, né? Muito além do agro, né? Tivemos uma convivência intensivíssima no CAD. Opinião de todos os funcionários do CAD, conselheiros,
presidente, Patrícia está aqui para confirmar completamente, a maior presidente que o CAGED já teve. Essa é a impressão também da comunidade internacional. Eu fui para a comunidade internacional várias vezes quando a Beth já não era presidente, não tinha a áurea da presidência. Então todo mundo, a Beth, né? A Beth, Frederic Chenier, sempre falando da Beth. Então isso foi realmente uma convivência impressionante. Mas o que mais ficou também, não é só toda essa oportunidade de conviver, mas esse modo de se relacionar com as pessoas. Então tem algo parecido aqui, né, que afetou a mim, acho que afetou muita gente. E o modo de se relacionar com um orientando, por exemplo. Esse desejo de ver crescer, né? Assim, se projetar o futuro das pessoas. E isso eu via assim muito, e eu inconscientemente e conscientemente eu reproduzo isso. E no meu dia a dia, em vários momentos, a gente pode estar a quilômetros de distância, anos sem se ver. Se eu tenho uma questão assim que é assim crucial, uma questão difícil, muitas vezes eu paro e penso, o que a Beth faria agora, né? O que o Décio faria agora? É aquela referência que fica em você, né? Então, mais uma vez, impossível agradecer o quanto, de fato, eu sinto. Marcos. Bom, é difícil a gente não se emocionar, né? E eu trouxe aqui a minha colinha, porque senão eu me emociono demais. Eu venho do mundo rural, de verdade, né? Eu nasci na fazenda, meu pai, meus irmãos, fazenda grande, produtiva, fiz agronomia, assim como meu pai, lá na Exalc, para ser um fazendeiro. E aí o destino me levou para a França, para fazer um curso lá de mestrado, né? A minha mãe tinha acabado de falecer, eu estava com uma dificuldade enorme de ir para a fazenda. Então eu fui fazer outra coisa, fui estudar política agrícola europeia e Organização Mundial de Comércio, que naquela época era o GATT, né? Eu realmente tinha feito agronomia e nunca tinha ouvido falar o que era o GATT, Acordo Geral de Comércio e Tarifas. E voltei com esse mestrado sobre a política agrícola comum e o GATT. Fui para a Exalc dar aula, nunca tinha pensado em dar aula, e virei professor e descobri que eu gostava de lecionar e de fazer pesquisa, e que eu queria fazer pesquisa com a área internacional do agro, no momento que o agro tinha medo do mundo, né? 88, 89, 90, o primeiro trabalho que eu fiz, acho que a pedido já do Roberto, nas cooperativas, era olhar o risco do Mercosul para o Brasil. A gente tinha medo do Mercosul, da Argentina e do Uruguai. Imagina que loucura. E depois fizemos um trabalho sobre a fruticultura, fizemos algumas coisas, eu já estava lá na Exalc. Mas para olhar o mundo faltava um fio condutor, né? E esse fio condutor veio quando eu vim a São Paulo, em 1990. Conheci o Décio, indicado pelo Vavá, né? O Décio estava começando o Pensa e quando ele falou do programa, eu falei, é isso. É aqui que eu vou achar o meu fio condutor para sair da agricultura e chegar lá nos mercados internacionais, entender essas dinâmicas todas, né? Então, isso é o que eu fiz naquele momento e faço até hoje, né? A minha carreira é uma carreira para olhar esse tal do agro global e a inserção brasileira, né? Aí eu comecei o meu mestrado lá com o Décio, também me encantei com trabalhar com outras coisas. O Roberto estava na Secretaria da Agricultura, na Cidade Rural, na OCB, na CE. Eu comecei a acompanhar o Roberto foi super importante para o começo da minha carreira. Comecei a escrever a minha tese, mandei para o Décio me chama lá em Gonçalves e fala, isso aqui é um conjunto de ideias, mas aonde está a teoria aqui dentro? Né? Aonde que está o que realmente vai fazer essa ligação? E o Décio, com isso, falou, senta e começa a escrever de verdade. Isso aqui é um modelo pirandeliano que vários personagens à procura de um autor, né?
Então, foi daí que eu fiz a minha tese. Da tese, aí eu me encantei com essa carreira acadêmica, mas depois fiz o link com o setor privado, né? Mas o que eu queria falar de mais importante é que o que ficou desses conceitos é para o resto da vida, né? Eu nem me lembro mais exatamente como que era a minha tese, mas eu me lembro das terminologias e dos conceitos. E são os mesmos, né? Alguns, inclusive, mal interpretados, como o conceito de agronegócio, que até hoje, né, é o agro que traz o negócio, certo? E até hoje a gente faz uma confusão enorme com se a agricultura familiar está dentro ou fora, essas maluquices da política que não tem nada a ver com o conceito, né? Então, olha, organizações, instituições, mecanismos de governança, transações, contratos, integração vertical, coordenação e governança de sistemas agroindustriais, os SAGs, né? Quantas vezes que a gente veio para essa sala aqui, que é muito simbólica para a gente, para falar de SAGs, né? Sistemas agroindustriais. Moral hazard, seleção adversa, oportunismo, concorrência, concentração, consolidação, sustentabilidade. Falamos tanto disso, né, Beth? Não é ESG, como você falou muito bem. A gente tratou disso já naquela época, né? Então, para mim é uma satisfação imensa, uma grande emoção, porque eu acho que desde o começo o Pensa foi o programa que mais pensou o agronegócio brasileiro, né? Desde o começo, quando surgiu o livro, acho que é 89, o primeiro livro, 90, né? E aí surge o Pensa atrás daquele livro seminal, né, que traz o conceito para cá, o agronegócio brasileiro, né? E a gente começa a pensar isso e traz todas as metodologias, e que para mim foi super importante para eu falar de mundo, né? Para entender jogadores e regras do jogo além das fronteiras, né? Entender todas essas questões que a gente hoje trabalha lá no Agro Global, lá do INSPER, que é um centro que nasce do Pensa, nasce da ida do Sérgio para lá, depois o nosso querido Fábio Haddad, né, que foi o professor de agro lá do INSPER durante tantos anos e que teve lá em Missouri ao mesmo tempo, né? E o Fábio estava criando esse centro, infelizmente ele faleceu, aí o Marcos Lisboa me liga, quando eu estava em Singapura, 10 anos fora do setor privado, fala, volta para cá para continuar o programa de agro, deixar um legado, né? E os temas que eu trabalho hoje são a continuidade do que eu fiz aqui em 1990, né? Foi naquele momento que apareceu a possibilidade de entender o agro global a partir dos conceitos e metodologias que a Beth e o Décio trouxeram para a gente através desses autores, que são autores maravilhosos, super reconhecidos e que foram fundamentais para que até hoje eu consiga, eu e todo o time que está comigo, aliás, todo o time que está comigo há tempos, desde lá da Única, por onde a Beth também passou, e lá no INSPER, todo mundo vem de Exalc, Pensa, Fé, né? Tem uma presença enorme de pessoas que passaram por essa formação e que estão até hoje com a gente, né? Então, para mim, realmente é uma satisfação enorme, Décio e Beth. Acho que vocês deixaram um legado extraordinário na formação de pessoas, na geração e difusão de conhecimento, no Brasil e no mundo, e muito além das fronteiras do agronegócio. Obrigado. Bom, difícil começar aqui a falar, mas, na verdade, a Beth roubou o meu início. Eu ia contar que eu entrei no Pensa na rampa. Na verdade, indo para o café. E foi assim, foi um momento muito interessante, porque essas discussões do cafezinho, que eu acho que a gente sente um pouco falta hoje em dia, né, depois da pandemia, que é essas reuniões informais em que a gente coloca os problemas na nossa vida, né? O que você tem, o que você está sentindo, né? Não é aquela coisa no Zoom que acabou a reunião. Então, eu acho que desde então, assim, a gente foi criando uma amizade muito grande e passou a sair de professora Elizabeth Farina para Beth, né? E
E eu participei desse projeto, que foi um projeto assim inicial, né? Não pensa, foi logo no começo, um projeto grande, né? De café, né? E que foi um projeto muito bacana, porque para mim, assim, eu lembro direitinho, nós sentamos na sala da diretoria, com todos os agentes do café, e assim, um conversava com o outro, né? E eu me lembro que o professor Décio falou, né, sobre a questão da qualidade, daí eu falei, mas é que não tem qualidade. Daí o outro fala, não, mas se não tem, por que você não pediu, né? Então foi assim, um negócio assim, inicial para mim, foi muito bacana, porque era uma coisa que eu sempre quis na vida, que é unir a teoria com a prática, né? Com o setor privado. Então, foi assim, abriu a minha cabeça, eu falei, não, é isso que eu quero. Eu acabei fazendo a tese, e as reuniões que a gente tinha no Pensa, né, eu acho que é um pouco o que o Paulo falou, a gente montou um grupo de estudo para estudar o Williamson, que era difícil de entender, né, junto com o Nelson. Né, eu falei até, o Nelson falou que não conseguiu vir, porque ele tinha uma outra reunião e ele ia chegar atrasado. E, então, assim, foi um momento legal, porque a gente criou muitos amigos, né, e muitos amigos de uma forma de estudar gostosa, né. Então, com muitas discussões, e todo mundo que eu vejo aqui, assim, dá uma alegria muito grande da gente poder conviver com eles e continuar convivendo, né? Então, e a apresentação desses autores, né, depois que nem eram nobres, né? Eles se tornaram, né? O Douglas North está aqui com a gente, né? Então, assim, foi uma oportunidade muito grande para esse grupo, né? E tudo isso com esse lado que eu acho que é o lado bacana, que é dessa alegria de fazer os estudos de caso, de discutir, e esses seminários que eram maravilhosos, né? Muitas discussões, muitos momentos gostosos. Então, assim, eu tenho assim, uma lembrança muito gostosa desses estudos de caso, todas essas reuniões, o trabalho que a gente fez para o IPEA, que eu acho que foi um trabalho seminal, né, para nós, né, porque foi o momento que a gente discutiu justamente a teoria, como é que entra isso, como é que entra a constitucionalização. A gente fez todas as cadeias brasileiras, né, desde arroz, feijão, a gente ficava de madrugada estudando, né? Eu me lembro, meu marido falou, você não vai dormir? Daí eu falava assim, você continua aí, você fecha a porta e vai embora. Eu ia para dormir, porque já era de madrugada, o Leão daquele jeito maluco de estudar até de madrugada, né? Então, assim, o Nelson também, várias vezes a gente ficava estudando, o Paulo, então era muito gostoso, né? Então, eu acho que toda essa teoria que foi criada nesse momento, ela abriu assim, um espaço muito grande para... O que eu acho assim, muito bacana é essa disseminação nos outros centros, né? Naquele momento só tinha o Pensa, né? Então a gente recebia alunos de vários lugares, né? Depois, que é natural, que foi legal, porque disseminou para vários outros centros de pesquisa esse estudo e essa forma que na verdade foram criadas, né, aqui aqui na FEA, né? Então eu acho bem bacana isso. E o que eu posso falar hoje, assim, é que eu herdei, né, uma coisa que é impagável, né, que é o curso que o Décio passou para mim. Então, hoje eu dou o curso que o Décio dava, então eu estou passando para a Paula, e a gente continuar, né? Lógico que a gente vai agregando outras teorias, a oportunidade que eu tive de ficar com o FOS um tempo foi legal, porque eu trouxe também, e atualmente eu estou trabalhando com bioeconomia, e que, no fundo, os ensinamentos, né, a professora a Beth, né, ela esteve com a gente em vários seminários, assistiu o curso. Assim, a teoria é essa, né? A gente tem questões distintas, né? Questão do direito de propriedade mal definido, etc., mas está lá ali, né? O Leonor Ostrom, etc. Então, eu acho que assim, eu só tenho a agradecer, para mim é a minha vida, né? Então, pode continuar chamando de Beth. Posso, né? Então tá bom. Bom. Vamos passar, então?
temos mais alguns depoimentos. O Ivan tinha pedido a palavra. Ivan, vamos. Também. Aqui a gente tem os orientados e os amigos de jornada. Então vamos também. Tem os. Deixa eu só falar um negócio. Aqui tem os acadêmicos, né, orientando os filhos acadêmicos, né, do Décio e da Beth, e os netos, e tem alguns bisnetos por aí, né, para a gente, né, que seguiram essa trajetória. Só fazer um parênteses aqui para contextualizar que hoje, dentro do nosso núcleo, né, que a gente continua com algumas atividades, né, especialmente no âmbito da FIA, né, na linha do ESG, na dimensão social, né, da diversidade, hoje o nosso núcleo duro só tem mulheres, né? A Cris, a Nádia, a Camila, né? Cadê a Sabrina, a Lisandra, né? E eu fico ali no meio, eu só fico falando sim, elas que vão tocando o programa, né? Mas só para contextualizar um pouquinho, que a gente está aqui no ambiente multigeracional do Pensa, né? E para essa nova geração, né, que não vivenciou aquela época dos seminários, aquela época que a velha guarda vivenciou, né? Eu acho que esse momento aqui de, né, resgatar o fio da história também é fundamental, né? Obrigada, Cláudia. Eu vou falar do outro lado, porque eu quero que vocês vejam as fotos, que deu um trabalhão danado para a gente juntar. Agora tem que olhar. Não, vou falar do lado de cá, porque daí vocês vão olhando as fotos. Belo dia, o Cláudio me deu uma caixa enorme e falou, então aqui as fotos do Pensa, né? Eu falei, então tá, né? Vamos lá. E aí a gente foi selecionando e juntando fotos antigas, né? Dos antigos seminários Pensa, com fotos atuais, fotos do pessoal nos encontros. Então, tem fotos dos 10 anos do Pensa, dos 15, dos 20, dos 25 e dos 30. Né? Então, por favor, deem uma olhada lá também. Bom, o meu depoimento é rápido, mas eu espero, né, para dar tempo de todo mundo falar. Mas eu estou aqui no Pensa tem 25 anos já, e eu tive o prazer de ser orientada pela professora Beth no mestrado e pelo professor Décio no doutorado. Então, são muitas emoções, né? São, como diria Roberto Carlos, são muitas emoções, bicho. É muita coisa que aconteceu e que a gente trabalhou, né? Tanto desde que eu saí de Goiânia. Eu estava lá, tinha 21 anos, na faculdade de agronomia, ainda queria estudar agronegócio, não tinha em Goiânia, né? Da Federal de Goiás. Eu queria fazer um estágio em agronegócio, estava procurando em Goiânia, mas não tinha um escritório que estudasse, não tinha um centro na faculdade que estudasse isso. E aí, felizmente, um professor meu, professor Noronha, professor Décio, saudoso professor Noronha, conhecia o professor Décio e me falou, olha, lá em São Paulo, na FEA-USP, tem um núcleo que estuda agronegócio. Eu falei, é mesmo, mas São Paulo é longe, né? E aí, eu lá em Goiânia, ele falei, então tá, né? 21 anos a gente topa, né? E aí, felizmente, o professor Décio acredita muito nas pessoas. Ele nem me conhecia, né? Eu liguei lá de Goiânia, então, gostaria de fazer o estágio. Vem, né? Manda o currículo e vem. E arrumou até lugar para eu ficar, arrumou o pensionato Sion, que eu tinha que chegar às 10 da noite lá. Minha mãe ficou bem feliz, né? Então, ele sempre teve esse lado paternal, né? Cuidava da gente dentro e fora das aulas, né? Sempre com muito carinho. Com a professora Beth, então, nem se fala, fui aprender OI, né? Imagina, microeconomia, OI, ficava tudo fácil. Com o professor Décio, logo na primeira semana, o professor falou, não, então vamos começar aqui, estudo Williamson. Então tá, né? Em inglês, né? Porque a gente ainda não tinha tradução. Então, meu primeiro trabalho, eu lembro que foi traduzir o Williamson, e para entender aquilo, eu suei um pouquinho. Mas até hoje eu sei bastante e uso nas pesquisas que a gente faz, que a gente continua fazendo. Só quem viveu a Oficina Pensa sabe o que é tensão, né? Pré-Oficina Pensa, quando o professor falava, quero discutir no detalhe. E a gente vai estudar, né? Estudar o paper e discutir a fundo. E com isso, a gente aprendeu a discutir a teoria, né? A discutir, debater a fronteira do conhecimento, debater e avançar. O professor Décio e a professora Beth sempre traziam textos para a gente divulgar que estavam ali na ponta, né, para a gente discutir o que estava acontecendo
e o que era mais novo na teoria. Então, eu só tenho a agradecer. Muito obrigada a vocês. Continuo contando com o apoio de vocês, continuamos firmes no Pensa, né, com Cláudio, Camila, Nádia, Sabrina, Vanessa, que sempre apoia a gente. Pretendemos continuar o legado de vocês, mas sempre com apoio. Por favor, contamos com vocês, tá bom? Obrigada. Ivan ou Leão? Acho que o Ivan tinha pedido a palavra e o Leão, não foi isso? Tem o vídeo do Marcos Neves. Isso, depois a gente tem alguns amigos muito queridos, né, e da nossa trajetória, o Marcos, que vai entrar, né, ali pelo vídeo, o André Nassar também, talvez a gente está com um probleminha técnico, mas acho que ele vai conseguir entrar também. Mas, Leão, diga lá. Obrigado. Bem, obrigado, Ivan, pela gentileza. Infelizmente, eu vou ter que deixar aqui essa confraternização um pouco mais cedo, volto para Brasília hoje, mas dizer assim, primeiro, da grande emoção de estar aqui hoje, né? Não só pelo que representa esse momento, essa conversa de hoje, mas por reencontrar tantos amigos, né, que há tantos anos que muitos não via, né? Então, para mim, é um dia extremamente especial e muita felicidade. A única tristeza é ter que sair um pouquinho mais cedo, mas, de qualquer maneira, não podia deixar de estar aqui hoje, falar um pouco do professor Décio, professora Beth, e dizer que, assim, na verdade, tudo começa com duas pessoas, que é o Marcos Bianchi e Silvia Sais, né? Foram os responsáveis pela minha vinda aqui para essa oportunidade que foi, para mim, um divisor de águas extremamente importante, né? O Marcos teve uma iniciativa lá de montar um departamento econômico na FAESP, e eu tive a honra de ser o primeiro responsável, né, por essa área. E depois, estava há algum tempo lá, e a Silvia, ela cometeu um grande deslize e me chamou para eu vir trabalhar com ela aqui na FIP, né, e Pensa. Então, para mim, assim, aquilo foi um sonho. Realmente, eu me lembro entrando na sala do Dr. Fábio Meirelles, que há 25 anos, já estava há 25 anos na FAESP. E eu estava há mais ou menos um ano lá, e ele fala com aquela formalidade, mas, doutor Eduardo, mas o senhor está aqui há um ano, por que o senhor está indo para lá? Eu falei, não, doutor Fábio, realmente eu tenho muito interesse, né, em me aprofundar um pouco mais no conhecimento do agronegócio, e acho que é uma boa oportunidade. Ele, mas o que o senhor deseja? Eu falei, não, doutor Fábio, realmente eu quero realmente ter essa oportunidade. Mas quanto o senhor quer? Então, assim, eu nem ouvi qual que era a proposta, porque realmente naquele momento, o meu grande desejo era estar aqui com vocês, né, com boa parte dos que estão aqui, e foi uma decisão que eu não consigo me arrepender em nenhum segundo da minha vida, né? Para mim, foi uma experiência extremamente gratificante. Ter sido seu aluno, Décio, e ter convivido com você, passado o medo inicial, né, Cláudio? Você é uma pessoa que encanta pela sua elegância, não só do jeito de falar, do jeito de se expressar, mas pela elegância do seu raciocínio, né? Você tem um raciocínio elegante, sofisticado, e é uma pessoa que sempre buscou cruzar as fronteiras, né, do conhecimento, e isso acho que fez uma diferença muito grande no entendimento do agronegócio aqui no Brasil e seguramente no resto do mundo, né? Bom, a Beth, eu me considero assim um grande privilegiado, porque assim não só convivi muito com você aqui, Beth, e aprendi a te admirar assim desde a primeira hora, quando estávamos fazendo o trabalho do IPEA, que a Silvia comentou, e você realmente demonstrou uma habilidade assim de uma capacidade de construir inovações, que foi realmente algo que me chamou muita atenção, né?
mas também tive a oportunidade de conviver com você como profissional executiva, né? Eu conheci o Bruce Wayne e o Batman, né? Duas versões da Beth, a Beth acadêmica, ensinando, mostrando, mas a Beth executiva, que chegava na reunião de conselho com 25 usineiros, homens, detalhe, todos homens, e dobrava os 25 se impunha de uma maneira elegante, de uma maneira que demonstrava aí realmente uma capacidade de entendimento das coisas e construção muito grande. Então, para concluir, assim, eu queria dizer que eu me sinto extremamente privilegiado de ter sido aluno, ter convivido com duas pessoas que realmente construíram uma nova forma de pensar em relação a esse que é hoje um dos maiores setores do país. Então, muito obrigado e vamos continuar sempre juntos. Um abraço. Bom, continuando aqui, né, a trajetória dos debates, tanta gente, né, amiga, querida aqui, que eu nem sei, né, quem quer falar primeiro aqui, como que a gente vai organizar, mas acho que a gente tem tempo aqui ainda nessa sessão, mas depois da segunda rodada, que o Marcos vai puxar um debate aí para a gente ver uma discussão mais da perspectiva de futuro, a gente continua, né, com o microfone aqui para todos debaterem. Mas estou vendo o Tejon muito silencioso, o Roberto, né, o Ivan. Entre os tantos grandes amigos que eu tenho, que eu não vou citar aqui, porque senão vai dizer, puta, o Beto está aqui, o Marcos Pava, além, óbvio, do Marcos e do Samuel e tal, mas eu queria fazer uma menção também, o Uriel, o Antônio, uma menção muito especial ao Roberto Vac. Eu tive a oportunidade, que o Décio me deu, de, por um bom período, ser o coordenador de projetos aplicados do Pensa. Então, né, atividades consultivas, pesquisas que a gente desenvolvia, né, com múltiplas cooperativas, com empresas privadas, e o Roberto, que, né, se juntava à equipe, coordenava toda a parte das metodologias aplicadas, né, que a gente fazia, de gestão estratégica, e, né, tendo o Décio e a Beth aqui na visão acadêmica, o Roberto foi o meu grande mentor do ponto de vista da minha atividade consultiva, né, dentro da minha trajetória. Então, não podia deixar também, nesse depoimento, de fazer esse comentário, né? Mas, palavra aberta aqui. O Pinazinha tinha pedido, o Tejon está muito silencioso, a velha guarda está um pouco silenciosa, né, o Tejon? Faz 3 horas que está de mão. O Cláudio. Cláudio, como você é um santista e eu também, eu preciso parabenizar, hoje caminhando na rua, veio um senhor, um cavalheiro, um senhor, com a camisa do Juventus. E eu pensei, que coincidência, né? À tarde temos aqui uma homenagem ao Décio, e eu cruzo com um cavalheiro com a camisa do Juventus. Mas eu queria, depois acho que no debate mais técnico, a gente, com o Marcos, a gente conversa outras coisas, mas eu queria primeiro, Décio Zilberstein, se a ideia do Ney de fazer da Agroceres a companhia da engenharia genética do cinturão tropical do planeta Terra, você seria o dirigente. Então, nós temos no mundo da história coisas que acontecem, mas eu queria agradecer muito aqui ao Pensa, porque eu só fui entender que eu nasci numa das cidades mais importantes para o agronegócio, depois do Pensa, porque é Santos. Um porto maravilhoso. E para não esticar muito essa nossa conversa aqui da brincadeira, falando de santistas, aliás, o Samuca me provocou com o livro do Demasi, Regra e a Emoção, né? Os grupos de excelência, Pensa merece. E acho que falta para o Brasil uma obra desse tipo. E falando dessa obra, né, eu não podia deixar de falar também que eu só fui descobrir que eu torcia para o time que era o maior exemplo do agribusiness do planeta Terra, depois do Pensa, que é o Santos Futebol Clube. O Santos foi criado pelos comerciantes do café. E daquela
mudança do plano de valorização do café brasileiro, dali, de empresários com a cabeça voltada para o mundo, nasceu lá o Santos Futebol Clube. Mas o Pensa não seria quem é se não houvesse a presença feminina da Beth. Porque nada no mundo dá certo sem uma alma da mulher. Vocês dois, frase de Winston Churchill, Segunda Guerra Mundial: nunca tantos deveram tanto para tão poucos. Obrigado, Décio. Obrigado, Beth. Vou passar para o Pinasa, mas eu falei do Ivan. O Ivan não pediu o microfone, agora toma então, pô. Eu não peço. Obrigado, Cláudio. A profissão mais difícil hoje no Brasil é secador do Palmeiras. Então, eu entendo a sua angústia. Mas o preço da liberdade é eterna vigilância, como dizia Dias Gomes. Beth, tem que falar com você e do Laércio também. Décio, tem que falar de você e da Rose Blue, sua parceira em todos os caminhos aí, profissionais, pessoais, musicais e tal. Vou ser rápido. O Décio trabalhava aqui no IPT, eu estava lá na Agroceres e convenci o Ney a contratar uma pessoa. E vim aqui no IPT falar com o Décio acabou indo para a Agroceres, e ele, com toda essa sisudez com a qual eu não concordo, fomos a Harvard, Ney, Décio e eu. É a única maneira de pegar os estudos, porque não tinha internet, não tinha biblioteca, não tinha digitalização, não tinha nada, e a seriedade de Harvard. De domingo a quarta-feira, na hora do almoço, um trabalho intenso, e à noite você tinha as discussões de grupos. E aí, conhecendo o Ney, eu falei assim: ô Ney, eu tenho uma garrafa de uísque no meu quarto. E aí fomos, Décio e eu, esquecemos o grupo de trabalho e ficamos lá tomando um uísque, e Décio e eu fomos na bedalinha, batemos na bedalinha do Ney. Quero ver se ele vai contar a história certa. Que a Agroceres tinha que fazer mudança, e judiamos do Ney, ele dava abertura, e a gente sabia que depois de tanto uísque, no dia seguinte, ninguém ia lembrar de nada, né? Então, foi assim. E aí o Goldberg estava lá, e fomos um dos primeiros congressos da IAMA em Oxford. E de lá, Décio e eu fomos fazer uma viagem para Holanda. E passamos até lá no Zurbier, fomos lá no porto de Roterdã, e acabamos que o Décio iria para Amsterdã, e eu ia voltar para o Brasil, mas acabei indo para Amsterdã também, e não achei, não tinha quarto de hotel para eu ficar, e aí eu tive que ficar no mesmo quarto do Décio. E aí, Roberto, foi a primeira vez que um bicho desrespeitou um doutor da Exalc, porque ele dormiu na cama e eu no carpete. Eu falei com a Beth aqui antes do evento: olha, vou abrir um processo, já que você foi presidente do CAD. Ela falou assim: ó, Ivan, para abrir um processo, você tem que comprovar o dano. Você tem vídeo, prova, áudio, foto, gravação. E aí eu desisti do processo, mas Décio e eu fomos fazer um passeio no Distrito Vermelho. Era um ato de romantismo lá em Amsterdã, e hoje seria um ato de saudosismo, né, Décio? Então, o conceito de agribusiness no Brasil tem essas nuances também, tem o lado B, e a gente precisa publicar. Mas então, é muito de agradecimento ao Décio e à Beth, para mim, pela abertura de portas. Eu não fiz mestrado, não terminei mestrado, não fiz doutorado, mas o Pensa sempre deu um lado, por conta da Agroceres e de Paulo Rabelo de Castro, na FGV, na Agroanálise, me deu essa veia para-acadêmica, e a gente vem exercitando essa veia, sempre com a abertura do Pensa, do INSPER, da Exalc, do IBDA, do Renato Buranello, que estava nos assistindo, dentro dessa ideia de contribuir para o agronegócio brasileiro, então, com a amizade, com a abertura para tantos profissionais. E, Beth,
essa turma dos mais jovens, especialmente, precisa ter uma experiência de governo. Como você teve, o Roberto teve, eu tive, o André Nassar teve, porque aí a gente vai saber, na prática, que o governo, por definição, é quase ingovernável. A gente está vendo isso aí nas crônicas policiais. E a abnegação de vocês dois e de todo esse grupo que vocês formaram de defender essa causa do agronegócio brasileiro com muito companheirismo e amizade, e por isso eu agradeço aí aos meus queridos amigos. Eu só preciso de fazer uma intervenção corretiva no comentário dele, mas eu quero ver se ele vai negar. Tem prova? Não, então veja, éramos eu, você e Ney Bittencourt, que já nos deixou, portanto aqui temos só eu e você. Houve sim o diálogo etílico no quarto do Ney Bittencourt, no seu quarto, que foi um debate sobre estratégia empresarial. No dia seguinte, no café da manhã, Ivovede me procura e faz uma pergunta. Como é que terminou a discussão? Você era o único que estava... Foi ou não foi, Ivan? Eu era o único que ouvi a discussão toda e tenho o registro. Pois é. E assim caminha a humanidade. Olha só. Bom, ficou um silêncio. Todo mundo quer ver a foto também, né? Depois do Red District, o que será que tem nas fotos, né? É a prova. É a prova? É a prova? Pessoal, o pessoal pode ver. Vou chamar minha assessora. Lembrando que a gente vai continuar esse debate, nós vamos ter um café, mas antes disso, o Pinaza vai falar e depois eu queria pedir uma palavra do professor Roberto. Bom, melhorei ali. Todo mundo foi do lado direito. Bem, primeiro, a estima para o Zilber, formado comigo, e a Beth, querida amiga. E todo esse grupo simpático, né? Eu estava na Exalc, fazendo um curso, daqueles cursos da economia rural. E o Joaquim Engle e a teoria do desenvolvimento. E lá veio uma coisa, Roberto, que me intriga até hoje. Tá? E eu vou fazer 50 anos de formado. E pediram para mim fazer uma síntese, que é esse trabalho que está na mão do Décio. E lá dizia o seguinte: o declínio secular da agricultura, que era um dualismo. Eu não gostei disso. Não aceitei desde o início. E ali, Tejão, começa essa confusão, Marco, de interpretar o agribusiness. Por quê? O PIB do agro, em todo o país, é 4%, 5%, Estados Unidos até 2%, agora saiu um censo dos Estados Unidos, caiu mais ainda. E a gente sentia que crescia, mas crescia no PIB do serviço, da indústria. E aqui a gente falava muito da indústria. E aí, agora chegou num cálculo aí de 25%, 30% do PIB. E aí vem todo esse conceito do agribusiness, que não fica claro até hoje. Mas vem muito desse declínio secular da agricultura, dessa visão, que, na verdade, eu lembro quando o Roberto criou o COSAG, uma coisa sensacional, dentro da Fiesp, que foi maravilhoso, porque ali você fez uma série de reuniões que concentrou uma mudança de opinião urbana. Tá? Então, isso que a gente convive, que a gente aprende e tem essa admiração aqui, nesse trabalho fantástico. Eu vejo evoluções que aconteceram. Eu assisti esse ano, tem o IBA,
uma mudança de conceito, está fazendo 10 anos, uma mudança de conceito maravilhoso. A Abiov, que todo esse movimento da soja. Tá? Eu tenho aqui a Associação Brasileira de Proteína Animal, que juntou, né? Juntou peixe agora, tá os suínos, tá aves. Tá? Então, são coisas que foram favorecendo essa trajetória maravilhosa do agro. A China demorou 15 anos para entrar na Organização do Comércio. Entrou quando estava terminando os anos 90. E aí o Brasil pôde começar a vender para a China. E ver a mudança que isso provocou para o Brasil. Ver o que virou a China para nós. Que hoje que esse ano está fazendo 60 anos de comemoração, de convivência. É uma relação histórica, Marco. Então, eu vou deixar para outro segmento, porque é um paradoxo o declínio secular da agricultura. Porque não foi no agro. No agro ele continua pequeno. Tanto é que é 7% da área do Brasil, do tamanho do Brasil, que é o agro mesmo. E aí a gente tem que ter toda essa conversa, que eu acho que essa formação de opinião, Tejão, é muito importante. Tá? Também, para finalizar, eu sou maravilhoso com o agro, pela competência com que tudo isso aconteceu. Eu acreditava que o Brasil ia ser forte na informática. Não foi. O Brasil ficou bom em quê? Em petróleo e mineração. Produtos naturais. Só que são produtos naturais não sustentáveis. Então, são todos conceitos que a gente vai absorvendo para dar os nossos passos. Décio, Beth, muito grato por ter encontrado vocês. E nada, na verdade, já começou a levantar pontos para a segunda rodada, né, Marcos, que a gente vai debater aqui. Só para a gente organizar aqui a dinâmica, a gente vai, daqui a pouquinho a gente vai ter o break, e na volta a gente vai ter alguns depoimentos, 2 rápidos depoimentos aqui de 2 pessoas muito queridas de todos nós, e aí o Marcos inicia o debate do agro do futuro. Para a gente terminar esse ciclo de conversa, queria convidar o Roberto Rodrigues, e só lembrando um caos aqui do Roberto também, rapidamente, o Décio comentou que a gente não gravou aquele evento lá de Canela, né? Não ficou nada gravado. Além daquele estudo de casos de Cotia, que o professor Jacques Markovic fez o debate, a gente teve um outro momento, mais à noite daquele dia, né, que ficou histórico também. Ele vai contar. Então, né, ele conta essa história aqui. Mas tem gravação, viu? Tem gravação. Cláudio, obrigado. Bom, gente, boa tarde. Para quem eu não comentei ainda, eu vim aqui para homenagear o Décio, essa menina maravilhosa que está aqui do nosso lado. Homenageá-los e agradecer a eles, porque eu convivi com uma boa parte do pessoal que está aqui ao longo da minha vida toda, né? O primeiro foi o Marcos, por questão hereditária. O pai dele foi meu contemporâneo em Piracicaba, então eu herdei o Marcos por causa do Roberto Janck, pai dele. E trabalhamos junto, desde que se formou, ele trabalhava comigo na UCB, foi comigo para a CI, enfim, andamos pelo mundo inteiro. Mas todos, de uma forma ou de outra, uma grande maioria, trabalhei com eles de perto. Alguns muito de perto, como o Ivan Bedequim, por exemplo. O Tejão até hoje, trabalhamos juntos. O Paulinho é um cara que eu tenho uma admiração profunda. O Paulo tem o melhor português que eu já ouvi falar até hoje no Brasil. Esse é um legítimo maranhense, português perfeito. Mas então eu quero agradecer muito por estar nesse momento com vocês, porque eu com todos aprendi. Eu sou o único sem nenhuma formação acadêmica mais interessante, mas com todos eu aprendi muito, muito. Eu sou muito grato ao Pensa por ter aprendido com todos e continuar aprendendo até hoje. Mas, eu falei para o Cláudio, não dá o microfone para velho. Velho tem tanta história para contar que você não quer deixar o microfone de lado. Mas eu vou contar 2 histórias.
Só que eu vou cortar metade da minha vida. Eu comecei na UCB, já em 86, já tinha passado mais de 20 anos de profissão. E na UCB, logo, foi em 85, eu UCB, em 86 foi colocada a Constituinte. E os segmentos se organizaram para fazer lobby na Constituinte, que ia ser eleita. E o cooperativismo fez um lobby muito bem feito, que eu coordenei, e conseguimos eleger para a Constituição brasileira 40 deputados e um senador previamente comprometidos com defender o cooperativismo em artigos inseridos na Constituição brasileira. Aquilo me deu uma boa visão de como era o Brasil agro. Os cooperativos eram basicamente agro naquele então. Mas logo surgiu uma discussão sobre agricultura na Constituição. Imagina, em 88, a maior parte aqui não tinha nem nascido em 88. Hoje, outro dia fomos fazer uma palestra em Cuiabá, Ivan, para jovens de 40 anos. Falei, então, na Constituição, né? Falou, o que é Constituição? 88, os caras não eram nem nascidos ainda. Pô. Que dureza que é esse negócio da quilometragem, né? Mas, enfim, a agricultura estava totalmente dispersa. A liderança da CNA era uma liderança erodida. Lembra, Pinazza? Não tinha liderança nenhuma. Então, organizamos a Frente Ampla da Agropecuária Brasileira, que foi uma organização não formal, mas chegou a ter 72 entidades do agronegócio brasileiro, por categorias ou transversais, como CNA. E essa frente ampla tinha 3 características. Não tinha estatuto, não tinha sede e não tinha presidente. Tinha um conselho de gestor, que éramos o Flávio Teres de Menezes, da Rural Brasileira, o Paulo Inelli, da CNA, e eu, no OCB, que tocávamos esse processo todo aí. Foi um período maravilhoso, porque na Frente Ampla participou a FEBRABAN, participou a Biov, que era o Furlan, o presidente daquela época. Né? Então, nós conseguimos conversar com a ideia, com a indústria, o setor açucareiro participou do processo, era a Copersucar na época, né? E tinha também a Sopral naquele período. Então, começamos a conversar agricultura, indústria, serviços, academia. A Frente Ampla teve uma dimensão tão extraordinária que conseguimos colocar na Constituição, num período extremamente perverso de polarização brutal, fim da ditadura, né? Todo mundo sabe o que é Estado de democracia. Todo mundo queria saber o que era democracia, ninguém sabia o que era. Então, conseguimos colocar na Constituição um artigo, um capítulo sobre o agronegócio, graças à Frente Ampla da Agropecuária Brasileira. Uma experiência extraordinária. Terminou em 88, o processo todo, e a Frente Ampla, de certa forma, perdeu a razão de ser, que o radicalismo que havia durante a Constituinte desapareceu com a Constituição formulada. Mas a experiência da organização institucional que nós criamos e tal e coisa foi muito útil para a gente saber que juntos iríamos mais longe. Terminaram a Constituição e tal. Surgiu o Pensa. Em 90 ou 91 que surgiu o Pensa. Surgiu o Pensa e eu tinha aquela experiência de cooperativismo, de sindicalismo, de academia também. Fala, aqui é que está é aqui que está a alavanca que vai promover esse processo todo de integração das cadeias produtivas, que na Frente Ampla ficou muito visível, mas era totalmente fluida, não tinha nenhuma consistência. Pois bem, o Ney Bittencourt era presidente da Associação Brasileira de Milho e Sorgo, que era uma das entidades da Frente Ampla. E se aproximou muito de mim por aquele período. Tivemos algumas brigas, tinha o tal de UDR, que deu um trabalho enorme para a gente naquele período, mas depois valeu também. Tinha a CONTAG, que também deu trabalho do outro lado. Mas, enfim, trabalhamos e aprendemos a fazer as coisas juntas. E aí, o Ney tinha trazido de Harvard a ideia de agribusiness. Depois, com a criação do Pensa, me procurou. Nós precisamos fazer a Frente Ampla formal, oficial, legal, institucionalizada, com diretoria, com sede, tal coisa. E surgiu a ideia de criar a ABAG. Eu tenho uma fotografia, você, o Ivan, o Pinazza, eu, o Raul Corte, eu nem na escadaria da fazenda lá em casa. Eu passei um fim de semana lá fazendo o estatuto da ABAG. Olha que coisa, rapaz. 92. E o Pensa já está... Hã? Tá aí? Olha só. Essa eu tenho no meu álbum.
Mas, então foi uma coisa louca. Trabalhamos, fizemos tudo. Saiu do Pensa. Vou lá. Deixa eu ver quem mais que está aqui, que tem mais gente. Tá o César, Caio Carvalho, Lovatelli, o Pinazão, Mônica Bergamaschi, Tejon, Chico Maturo. Foi o núcleo da BAG. Obrigado, Ivan. Mas então, isso que eu queria comentar com vocês, que o Pensa é que montou a base acadêmica, formal, da criação da BAG, que é hoje uma instituição mais transversal que nós temos no Brasil, na área de agronegócio. Então, eu sou muito grato a isso, porque a criação da BAG foi uma coisa interessante, não foi trivial, você se lembra que não foi uma coisa fácil, tinha algumas vaidades de instituições que não queriam ser submetidas à BAG, tá? Mas, enfim, deu certo, estamos aqui até hoje nesse processo. Então, eu queria contar essa história de gratidão ao Pensa, porque a BAG, o Pensa foi que deu a base acadêmica para montarmos a ABAG. Inclusive a formatura dos estatutos que nós fizemos juntos. Então, essa parte séria, que fica por isso mesmo, com profunda gratidão por ter tido sempre contato com vocês dois e com todos que estão aqui hoje, de alguma forma, nos acompanharam. Agora eu vou naquela que o Cláudio ia contar, que tudo na vida tem que ter graça. Se não tiver, eu estou com... Tudo fala, mas velho, você é velho, tem 82, né? Então, parece que a gente tem 81 ainda, né? Então, a alegria de viver é a única forma de a gente ter vontade de continuar. A Beth veio falar uma coisa bem que eu não esqueço nunca, você falou lá em Gramado, viu, Beth? Lembra que você falou uma vez? Você vai morrer daquele que você quer mesmo. Lembra isso para mim? Pensa bem. Não, eu tinha feito um discurso e fiz uma coisa que eu não podia falar. Hoje é politicamente incorreto. A Cecília me proíbe de falar isso aí hoje. Mas todo discurso que eu fazia, para agradar a almarada, eu falava, eu quero morrer aos 80 anos, assassinado por um jovem ciumento e no flagrante. Os homens achavam graça, a mulherada ficava brava, todo mundo achava graça e acabava em alto astral. Eu tinha de ver uns 60, falou, acho que você vai morrer desse jeito mesmo aí, Roberto, desse jeito aqui. Agora estou com 82, já perdi a oportunidade, não tem mais chance nenhuma desse processo acontecer. Mas, enfim, num desses congressos, acho que foi em Gramado, se não me engano, o Pensa contratou um menino, um gaúcho, que tocava sanfona, chamava Borghetinho. Uma sanfoninha, um nheco, nheco, nheco. Ele foi lá na frente e teve um problema técnico. O coquetel demorou muito e o jantar não chegava. A comida não vinha, mas o uísque vinha. E vinha uísque, e vinha uísque, e vinha cerveja, e a comida nada. O pessoal foi ficando com a perna mole, todo mundo sentou tinha umas mesas, ela ficou esperando o jantar, a comida não vinha, e o Borghetinho, nheco, 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 nheco. É legal, mas 1, 2, 3, na 10ª música, tudo igual, né? Nheco, 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 nheco. E o Luiz Lourenço e o Marcelo Prata estavam na minha mesa, Lourenço da Cocamar. O Lourenço tinha tomado umas 4 ou 9 doses, mais ou menos, então não sei com certeza quantas que ele tinha tomado. O Borghetti deu um intervalo e falou, ô, Borghetti, você não toca tango? Ele falou, tango eu não toco. Coitado, por que responder para o Luiz Lourenço com a cara cheia? Tango eu não toco, tocar tango tem que ter cantor, e eu não tenho cantor. O Lourenço falou, mas nós tem. Fomos lá para os 3 negócios. Fomos lá para frente. O Marcelo Prado com o violão. Cuesta Barro. Até clarear o dia. O Borghetti foi embora, ficou com tanta raiva que foi embora. Acabou o show do Borghetti. Só para dizer que a vida tem 2 lados. O lado sério, que tem que fazer, e o lado alegre, que também tem que curtir. Por isso que tem o dia e a noite. O dia é para trabalhar, lutar, brigar, vencer. E a noite é para deixar o espírito fluir. É por isso que o homem é corpo e alma. O corpo é construir e a alma para ir para o céu depois da morte, daquele jeito. Décio, Betinha, muito obrigado. Devo muito a vocês dois e a essa turma toda que está aqui com quem aprendi e continuo aprendendo. Com o Tejon, com o Ivan, com o Marcos, e vou aprender até a hora que apaga a luz, sem pressa nenhuma. Muito obrigado. Oi? Paramos
Agora então, depois dessa... Agora a gente tem que dar né, depois desse depoimento do Roberto, né, juntando um momento marcante, sério, né, e toda essa alegria, né, que você colocou aqui. A ideia agora é a gente fazer um break, né? Pera lá, né? Tá vendo? Né? Temos uma outra surpresinha para Décio e Beth. Tá escondidinho. Você fala. Bom, mais do que a gente está fazendo aqui, né, que acho super importante estar com todo mundo aqui, essas recordações maravilhosas daquele período, pelo lado da construção de conceitos, pelo lado pessoal e tudo. Então a gente resolveu dar um presente adicional para vocês, já que várias pessoas não poderiam estar aqui hoje. A gente foi atrás de todos os orientados, né, e os amigos de jornada. Todo mundo se prontificou a nos mandar um depoimento por escrito do que vocês significaram para cada uma dessas pessoas, com fatos e causos e fotografias que essas pessoas foram nos enviando das suas coleções. Então, a gente vai, com grande prazer, eu vou pedir para que a Silvia venha aqui também, e a Cris e Cláudio, né? Deixa eu ver. Tá aqui. Beth. Nossa, foi muito bom. Peraí, você quer dar uma do outro? Cris, também. Vocês são todas primeiro. Tá bom. Então aqui a gente tem todos os depoimentos que foram nos enviados. A gente contactou as pessoas, pediu para que mandassem, sem contar para o Décio e para a Beth, né? Então são depoimentos que cada um fez individualmente, diferente daquilo que alguns estão aqui falando hoje e que contam a importância, né? Ele começa com a comissão organizadora, nós 5, depois os amigos de jornada, depois os orientados, os orientandos do PENSA. Então, um monte de gente mandou. E tem também todas as fotos de todo mundo. Então, isso é uma recordação bacana para vocês. Nossa. Muito obrigado. Olha, que capricho, Marcos. Muito lindo, muito lindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito lindo.